bom dia! Segunda-feira, aula de história, isso mesmo, aula de história. Bora lá, vamos começar com a nossa aula de hoje? Pegue o seu livro de história, o seu caderno, que nós vamos começar com a nossa aula. E o assunto da nossa aula de hoje, deixa eu guardar essa barra, são as habitações indígenas. Isso mesmo, nós vamos continuar falando aí sobre os indígenas, que eu sei que é o seu assunto preferido do momento, né? Do momento a gente está sabendo agora quase tudo sobre os indígenas. E hoje nós vamos falar sobre as suas habitações. Bora lá então? Então tá, pegue o seu material e abra aí na página 85, que foi a página que nós paramos, isso mesmo, na nossa última aula. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de habitações, dentre eles a habitação indígena. Nós falamos já em outras aulas, né, na aula de geografia, que há vários tipos de habitações, né? E o modelo das habitações, das nossas habitações atuais, aí nessa casa onde a gente mora, que utilizamos o concreto, o ferro, né, o telhado, esse modelo é um modelo vindo lá da Europa, vocês sabem disso? Que acaba sendo uma influência aí dos europeus, né? No período colonial, que é o período da nossa colonização, quando os portugueses chegaram aqui, né, no Brasil. E vocês sabem que nós sofremos influência de três raças, dos indígenas, dos africanos e dos europeus. Então, esse padrão de casa que nós temos hoje, né, habitual, é um padrão de casa europeu. Mas os indígenas, eles moravam numa casa um pouquinho diferente da nossa. E nós vimos que o modelo de casa dos indígenas é muito parecido com os modelos, né, das casas habitadas pelos africanos lá naquela época, em 1500, né, ali na época da colonização. E essas casas e essas habitações, porque a gente nem pode chamar muito de casa. Por quê? Porque a gente sabe que os indígenas só utilizavam as ocas para quê? Para dormir, não é isso? E que a casa dele, na verdade, é o quê? É a natureza, é a floresta. Então, somente para dormir, né, para se protegerem dos animais, eles adentravam as ocas, né, passavam a noite ali, dormiam, mas durante o dia eles ficavam livres, né, na floresta, e a natureza era realmente a sua casa, né? É ainda, porque a gente não pode tratar os indígenas como se eles não existissem mais, né? Porque a gente sabe que nós aqui no nosso país, né, nós ainda temos várias tribos indígenas aí, né? Claro que muitas, né, o perfil não é tão igual àquele lá de 1500, muita coisa mudou, né? Mas a gente ainda tem oca sim. Nós temos várias ocas aí no nosso país. Ok, então vamos começar? Habitações indígenas. Entre os grupos de indígenas, há muitas formas de conceber e construir as casas, pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive. A oca é uma habitação típica de povos indígenas. A palavra oca tem sua origem na família linguística Tupi-Guarani. Aí aqui a gente tem alguns modelos de oca. Você vê que cada uma delas, né, ela possui características diferentes. Então, cada tribo, né, fazia uma oca diferente da outra, não tinha um padrão específico de oca. Isso ia depender muito do material encontrado na natureza ali onde eles estavam, né? Então, a cobertura poderia mudar? Poderia, né? A estrutura da oca também? Poderia. Isso vai depender de cada tribo, da sua cultura, né? Porque cada tribo, todas as tribos, elas não seguem um padrão, né? Um padrão de construção, um padrão de pensamento, né? Não, cada tribo segue o seu próprio padrão cultural, né? O seu padrão de acordo com aquilo que eles vivem, de acordo com os seus costumes. Então, isso varia muito de tribo para tribo. Aqui, então, é um exemplo claro disso, que nós temos variedades aqui de habitações indígenas. Olha, nós temos essa daqui, tá vendo? Olha, esse aqui que já é um outro modelo, né? Uma oca maior, e aqui outro modelo, certo? Esses são os três modelos de
Oca, isso, que são as habitações indígenas. As ocas nas aldeias indígenas brasileiras têm formas diferentes: circular, elíptica, semielíptica, retangular ou poligonal. A forma da oca vai depender da tribo, exatamente o que eu acabei de falar. Aí aqui a gente tem o modelo de oca. Olha, como eu falei para vocês, aqui nas ocas tem as redes, né? Que elas são utilizadas basicamente para quê? Como dormitórios, né? Nas aldeias, os espaços são muito amplos porque são sempre locais coletivos. Neles, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Estas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, não abrigavam apenas uma família, mas várias. Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes dos indígenas. Aí aqui, ó, é bem aquilo que eu acabei de falar. Vai depender dos costumes, né? Vai depender também do que eles encontram na natureza, então do material, né? A matéria-prima, porque tudo que eles utilizam, os índios, eles buscam na natureza. O próprio alimento, para a construção das suas ocas, das suas habitações. Então, tudo está na natureza, tá bom? Então tá, vamos lá, vamos continuar? Página 87. As ocas são construídas em mutirões. Todos os homens participam. Eles devem arrumar todo o material para a construção, como a imbira, o sapê e a madeira para a armação. Por utilizar madeiras que se deterioram facilmente, as ocas não duram muito. Duravam durante a vida de um indígena. Ele terá de ajudar a sua tribo a construir inúmeras delas, pois a sua vida dura mais tempo do que a moradia construída. Então, o material utilizado para a construção da oca, isso é um material que veio da natureza, que é um material mais frágil, né? A cobertura geralmente é com quê? Com sapê, né? Com folhagem. Então, é claro que a vida do índio, durante a vida dele, ele vai ajudar a construir várias ocas, várias moradias. Por quê? Porque a durabilidade de uma oca, por o material ser um material mais frágil do que o concreto, do que o ferro, do que o cimento, né? Então, esse material utilizado para a construção da oca, como é um material mais frágil, ele vai realmente deteriorar com mais facilidade. Então, é por isso que a construção dessas ocas e também... Lembra que a gente estudou quando nós estávamos falando sobre migração? E um dos exemplos de pessoas que ficam migrando de um lugar para outro, eu citei os indígenas, lembra disso? Por conta da questão do alimento? Então, é exatamente isso, né? Como é um material mais frágil, o que acontece? Esse material ele vai deteriorar com mais facilidade e o índio, por conta da migração também, né? Acabou o alimento naquela região, o que ele faz? Ele migra para outro lugar, então ele vai construir uma nova casa nesse outro lugar, entendeu? Então vamos lá. As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. A natureza é muito importante para a vida dos indígenas, pois eles têm a consciência de que toda a sobrevivência depende dela. Ou seja, a natureza é uma verdadeira aliada. A natureza faz parte do espaço do indígena. Ela é a parte da própria aldeia. Os materiais empregados para construir as ocas são o que estão disponíveis na natureza: madeira, cipó, folhas, mas a forma de cada tribo combiná-los é surpreendente. Então, foi exatamente o que eu expliquei aqui, né? Que todo o material, tudo que o indígena ele utiliza vem da natureza, tudo ele retira da natureza, que é a sua própria casa, né? A sua própria habitação, e que as formas de combinar esses elementos vai depender muito de quê?
de onde eles estão, do que tem disponível na natureza naquele momento para a construção das ocas e também um pouquinho da sua cultura, né? Porque cada tribo tem costumes diferentes. Você sabia disso? Então vamos lá. Agora nós vamos para as atividades. Então pegue o seu lápis aí no seu estojo, a sua borracha, que nós vamos começar a preencher aí o exercício número 1. Preencha as lacunas com as palavras do quadro. Aí a gente tem habitações, uma, várias, amplos, coletivos, grandes, aldeias, ocas e espaçosas. Então vamos lá? Primeiro, os espaços são muito. Então é nas o quê? Nas habitações. Os espaços são muito grandes, né? Então vai ficar aí. Nas habitações, os espaços são muito grandes. Será que é isso mesmo? O que você acha? Sim, né? Nas habitações, os espaços são muito amplos. Ah, não é bem isso não, porque eu tô vendo aqui que a gente tem também a palavra aldeias, então não são habitações. Vamos colocar as aldeias. Nas aldeias, os espaços são muito grandes ou amplos. Não, vamos substituir por amplos. Então, aldeias e amplos. Aldeias, amplos. Letra B. Os espaços nas aldeias são o quê? São coletivos. Os espaços nas aldeias são coletivos. Então, você vai colocar aqui, letra B, coletivos. Próximo. Letra C. As principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Muito bem, são as ocas. Letra D. As ocas também são bem o quê? Espaçosas e com grandes dimensões. Tá certo? Ok. Letra E. As ocas não abrigam apenas uma família, mas várias. Uma e várias. Uma aqui, várias aqui. Certo? Número 2. Observe as imagens das aldeias a seguir e escreva quais são as diferenças entre elas. Aí aqui eu tenho, olha só, eu tenho duas aldeias, né? E 2 índios. Aqui eu tenho uma aldeia tradicional, onde o índio sai para caçar, a índia fica aqui fazendo artesanato, cozinhando. É um modelo tradicional, né? De uma tribo indígena. E aqui? Aqui eu tenho uma tribo indígena, mas uma tribo dos dias atuais, né? Você sabia que também já nas tribos indígenas tem internet, tem televisão. Aqui nós temos aqui, ó, uma televisão e nós temos um computador e temos também um celular. Então, o que isso quer dizer? Que a tecnologia ela já chegou sim nas tribos indígenas, né? Então, você vai colocar exatamente isso aí. É isso que você vai escrever, tá? Agora, vamos para a página 89. Página 89, número 3. Observe as imagens de aldeias indígenas a seguir e escreva as respostas, é a resposta às perguntas apresentadas. Então, teria que ser as respostas, né? As perguntas apresentadas. Então, vamos lá. A. Quais os materiais construtivos e como são utilizados? Quais são os materiais? Cipó, madeira, que mais? A gente falou de alguns lá, cipó, madeira, folhas, né? E em geral, como é que é feito? A estrutura da oca é feita na madeira, né? E o telhado, e aí ela é amarrada com cipó e coberta com folhas secas. Então vamos lá, escreva aí. A estrutura é feita de madeira, que são amarradas com cipó e cobertas com folhas secas. Isso mesmo, com folhas secas.
Pronto? Então vamos. Próximo. O que geralmente há ao redor das aldeias? O que é geralmente que tem ao redor das aldeias? Ao redor das aldeias tem o quê? As florestas e as matas, né? Florestas e matas. Então é isso que você vai responder: florestas e matas. E na letra C, quais as diferenças entre as ocas? Aí a gente viu, né, que há várias formas, né, de se fazerem as ocas. Quais são elas? Pode ser elíptica, semi-elíptica, circular, lado a lado. Então, é isso que você vai colocar. Há várias formas de se construir ocas, né? Elíptica, semi-elíptica, circular e lado a lado. Isso mesmo. Pronto, letra D concluída. Vamos para a página 90. A página 90, agora nós vamos sair aí das habitações indígenas e nós vamos falar da alimentação indígena. Isso mesmo. E você sabe que nos nossos costumes atuais, na nossa alimentação, na nossa culinária, né, nós herdamos muita coisa dos indígenas. Você sabe disso? No nosso dia a dia, nós já pesquisamos, né? Lá no dia do índio, no dia 19 de abril, que não tá muito longe, né? Foi o mês passado. Opa, desculpa. Desculpa. Então, vamos lá para o texto. Alimentação indígena. A alimentação indígena é saudável e rica em vitamina, sais minerais e outros nutrientes. Está baseada nas espécies que eles caçam, plantam e coletam, constituída de animais, de frutos, sementes e raízes. Como os indígenas não consomem produtos industrializados, ficam livres dos efeitos nocivos dos conservantes, corantes artificiais, realçantes de sabor e de outros aditivos artificiais usados na indústria alimentícia. Os indígenas têm diversas formas de preparação dos pratos, dentre eles pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar. Muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos: cerâmicas, urupemas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, potes com água e etc. E aqui tem alguns exemplos, ó. Essa aqui é uma cabaça. Você conhece a cabaça? Olha, a cabaça ela é muito popular, né? A gente aqui em Goiás, eu acho que a grande maioria, né, de vocês devem conhecer a cabaça. A cabaça ela é muito popular aqui no nosso estado. Aqui a gente tem um pote de cerâmica, aqui a gente tem um pilão, né? O pilão é para socar, né? Para amassar alguma coisa. E aqui a gente tem urupema, que a gente chama aqui de peneira, isso mesmo. Já houve época em que os indígenas usavam em sua alimentação uma variedade enorme de frutos. Conheça um deles. Aqui nós temos o araticum. Araticum, tá vendo? Eu particularmente não conheço essa fruta, araticum. Aqui, comum a várias árvores e arbustos que ocorrem no Brasil, da família dos anonáceas. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque aqui não tá. Anonáceas. Cultivado por causa de seus frutos comestíveis, o araticum é conhecido como coração de boi. Eu nunca tive a oportunidade de conhecer, né, essa fruta aí, que é o araticum. Não conheço. Se vocês conhecerem, né, eu não conheço, nunca tive a oportunidade de experimentar. Vamos aí para a próxima página? É possível dizer que o componente mais importante da alimentação indígena é a raiz, a mandioca. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal sobre o que aconteceu na viagem, há um trecho relatando que se compreendia
Como os indígenas eram tão destemidos e fortes se não conheciam um trigo. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, fornece energia para os indígenas. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são as verduras, as frutas, os legumes, as raízes, os peixes, as carnes de animais, alguns cereais e as castanhas. Os pratos típicos: tapioca, pipoca, beiju, milho e peixe assado. Aí vocês percebem aqui que quando a gente fala que na culinária ou na alimentação indígena, né, eles utilizam muito frutas, utilizam muito verduras, porque é o que está disponível também ali naquele ambiente. A mandioca, que a gente utiliza muito na nossa alimentação, ela veio, né, de um costume indígena que eles já consumiam a mandioca, e da mandioca, e até na carta para Pero Vaz de Caminha, ele até assusta, porque eles não tinham contato com trigo, que é a farinha de trigo, que a gente faz bolo, que a gente faz um monte de coisa. E de onde que vinha, né, o carboidrato? Ele pergunta, porque o carboidrato é aquilo que dá energia. O carboidrato da batata, o carboidrato da mandioca, o carboidrato do trigo, né? E o carboidrato do indígena, ele vinha propriamente lá da mandioca, né? A mandioca, quando você come ela, você consegue perceber, né, que ela te dá mais energia quando você consome, porque é uma forma de carboidrato, e um carboidrato no nosso organismo ele vira automaticamente açúcar, e ele é um combustível, né? Ele nos dá energia para trabalhar, para fazer as coisas, né? Por isso que a gente precisa também ter na nossa alimentação carboidrato. Mas é uma alimentação muito rica, que é a alimentação indígena. Tanto é que hoje em dia a gente vê essas dietas famosas aí que está voltando, né, a ser bem parecida com uma dieta dos indígenas. Uma dieta baseada em frutas, verduras, legumes, coisas estritamente naturais, sem nenhum adicional de açúcar, sem nenhum adicional de produtos químicos, né? Então, a gente está voltando mais para as nossas origens, né? Então, isso é um ensinamento que veio aí da cultura indígena, que eu acho que deve permanecer. Por quê? Porque a gente alimenta de muita bobeira, né, no nosso dia a dia. A gente come muito açúcar, a gente come muito embutido, e são todos alimentos que têm muito conservantes, corantes. Isso tudo acaba prejudicando, né, a nossa saúde, contribuindo para que a gente fique doente. Então a gente tem que pensar em ter a alimentação mais natural possível, bem parecido com a alimentação dos indígenas. Nós vamos agora para a página 92, e na página 92 nós temos a atividade número 1 da relação de palavras abaixo. Identifique as que fazem parte da alimentação dos indígenas, sublinhando-as. Ok, nós temos o milho, temos o refrigerante, peixes, frutas, lasanha, legumes, sanduíche, queijo, carnes de animais. Então, o que você vai fazer? Dessa relação que eu acabei de ler aí, você só vai sublinhar. Você sabe o que é sublinhar, né? Que é passar um tracinho aí embaixo das palavras da alimentação que veio dos indígenas. Milho, sim. Sim. Refrigerante? Não. Peixe? Sim. Fruta? Sim. Lasanha? Não. Legumes? Sim. Sanduíche? Não. Queijo? Não. Carnes de animais? Sim. Eles também se alimentavam de carnes de animais, tá certo? Vá à cozinha da sua casa e descubra os alimentos e os utensílios de origem indígena. Então, você vai olhar aí na sua casa o que tem de utensílios e de alimentos, né, indígenas. Utensílio é tudo aquilo que a gente falou, né? Pode ser uma colher de pau, pode ser um pilão, pode ser panela de barro. Isso aí são todos utensílios, né, que são originados aí da cultura indígena, né? E os alimentos? Os alimentos você pode achar muita coisa. Frutas, pimenta, mandioca, né? Tudo isso veio também da culinária indígena, certo? Então, dê uma olhada aí na sua cozinha. Vamos ver o que você vai encontrar aí, tá certo? 3. Relacione as palavras dos quadrinhos com as palavras dos balões e forme frases.
Forme frases completas, desculpa. Você terá que acrescentar novas palavras. Aí aqui a gente tem utensílio e colher de pau. Você vai formar uma frase, né, com essas duas palavras, utensílios e colher de pau. A segunda, você vai montar uma frase que tenha pratos típicos, tapioca e beiju. Então, você pode colocar: a tapioca e o beiju são pratos típicos da culinária indígena, né? Pode ser assim, tá certo? Colher de pau. A colher de pau é um utensílio, né, que veio dos costumes indígenas, tá bom? Alimentação. Aí a gente tem outra aí: animais, frutos e sementes. Aí você vai montar uma frase também com esses aí, com essas palavras, certo? Aí você deve estar pensando aí: olha, tem 4 frases aqui, mas só tem 3 balões e 3 quadrinhos, né? 1, 2, 3 e tem 4 frases. A quarta frase você pode fazer com a última combinação também aqui do último balão com o último quadrinho. Esse daqui você faz 2 frases com ele, tá certo? Então tá, vamos agora para a nossa página 93. E aí na página 93, de acordo com o texto sobre alimentação indígena, lido na página 90 e 91, responda o que se pede. Qual é o componente mais importante da alimentação indígena? Qual é o componente? A mandioca, né? A mandioca que dá energia para que eles possam caçar, pescar, coletar frutos, frutas, né? Então, é a mandioca, que dela vem o carboidrato, que o carboidrato dá energia, certo? Então, vamos lá. Agora, B. O que a mandioca fornece aos indígenas? O que ela fornece aos indígenas? Carboidrato, energia. Então, você vai colocar: fornece energia. Letra C. O que Pero Vaz de Caminha escreveu sobre não compreender sobre os indígenas ao enviar a carta para o rei de Portugal? O que ele falou que ele não compreendia? De onde que vinha a energia, né, dos índios, porque eles não conheciam o trigo. Não tinha plantações de trigo aqui. Então, de onde que vinha essa energia? Ele não sabia que era da mandioca, né? Vamos lá, então? Vamos para o exercício 5. Observe as imagens e escreva as diversas formas de preparação de pratos feitos pelas mulheres indígenas. Aí aqui a gente tem, né, várias formas de preparação. Aí a gente até viu no texto. Quais são elas? As mulheres indígenas, elas espremem, peneiram, aí uma peneirando, espremendo é essa daqui, ó. Espreme, peneira, rala e assa. Então, é isso que você vai colocar, tá? Ok, vamos lá? Vamos agora para a nossa página 94. Aí na página 94, você vai completar as lacunas das frases a seguir. Aí nós temos algumas palavrinhas aqui que você vai preencher essas lacunas. O pam 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 sempre era feito enrolados em pam 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 de bananeira e palmeiras. Ah, o que era? Os assados, né? Os assados eram sempre enrolados em quê? Folhas, né? Então, vamos colocar aqui: assados e folhas. O pam 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 utilizado na cozinha são feitos manualmente. O que são feitos? Os utensílios, né? Os utensílios são feitos na cozinha, os utensílios da cozinha são feitos manualmente. Número 7, responda o que se pede. Como os indígenas obtêm sua alimentação? Através da coleta de frutos e frutas, a caça e a pesca. Não é isso? Então, você vai colocar aí: obtém a sua alimentação por meio da coleta de frutos e frutas, a caça e a pesca. Na natureza, né? Tudo vem da natureza. O que os indígenas plantam? Você sabia que os indígenas também plantam, né? Eles plantam a mandioca, plantam também o feijão e também milho e batata doce. Mandioca, feijão, milho e batata doce. Letra C. Dos alimentos que os indígenas consomem, quais você consome?
Desses alimentos todos que eu falei, batata doce, feijão, milho, mandioca, quais desses alimentos aí você se alimenta? Ou você se alimenta de todos esses que eu falei? Então você vai fazer você vai escrever aí todos os alimentos que você alimenta que veio aí da cultura indígena, tá bom? 8. Escreva o nome de cada instrumento utilizado na cozinha. Ah, muito bem. Então aqui o primeiro nós temos um jarro, né? Então você vai colocar aqui, é um jarro de cerâmica. Jarro. E esse daqui? É um balaio, né? Balaio. E esse aqui é uma cabaça, isso mesmo. E esse é um pilão. O pilão é muito famoso, não é, gente? A gente utiliza muito o pilão na cozinha para fazer o quê? Amassar o alho, muito bem. Na minha casa eu tenho um pilãozinho que eu amasso o alho. Sim, quando a gente quer uma comida com alho mais fresquinho, porque a gente pode comprar, né, tempero pronto. Muita gente compra tempero pronto. Na sua casa pode ser assim. Mas tem muita gente que gosta de comprar a cabeça de alho e na hora que estiver cozinhando, tira aquele alho e amassa no pilão. Justamente, a comida fica muito mais saborosa. Eu, pelo menos, acho, é a minha opinião. Tem muita gente que faz assim, outras pessoas não, né? Mas a gente pode utilizar também o pilão para amassar outras coisas, né? Além aí do alho, isso mesmo. Agora, vamos continuar aí, né? E eu vou passar, desculpa. Aqui eu vou passar para vocês. Deixa eu ver se tá aqui no nosso livro. Ok. Eu vou disponibilizar aqui na nossa sala de aula agora os exercícios para você copiar e responder no seu caderno. Isso mesmo. Então, fique de olho aqui na nossa sala virtual. Ok? Beijo grande. Até a nossa próxima aula que vai acontecer na quarta-feira. Terça e quinta, presencial. Segunda, quarta e sexta, aqui na nossa sala virtual, juntinho comigo, nas aulas de História, Geografia e Ética e Cidadania, ok? Te encontro então na próxima quarta-feira. Beijo grande, bom descanso. Não esqueça de enviar a foto das atividades, tá?